E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo. E sinceramente eu não sei que vídeo é esse, galera. Mas é o seguinte, pensa que anteontem Cristo Jesus morreu. Pensa que ontem a gente estava chorando a morte dele. E pensa que hoje de manhã, logo cedo, as mulheres que andavam com ele foram até o túmulo dele e não encontraram ele no túmulo. E simplesmente a pedra imensa que ficava na frente do túmulo dele, simplesmente essa pedra foi rolada. Galera, é o seguinte, quando a gente analisa o livro de Mateus, Marcos, Lucas e principalmente o livro de João, ele é bem claro em dizer que a pedra foi rolada. E o que acontece? João, ele escreveu exatamente o termo em hebraico. E esse termo em hebraico, ele remete a duas passagens no Antigo Testamento. A primeira é em Provérbios 24, 52, se eu não me engano, que diz assim: aquele que rolar a pedra, essa pedra cairá sobre essa pessoa. E no caso, aquilo ali é uma recomendação, no caso é um provérbio realmente, é um ensinamento para o judeu não entrar em cemitério e não rolar a pedra do cemitério. Tanto que o judeu ele sabe que se ele entrar no cemitério ele está impuro. E quando ele pisa em um cemitério ele está mais impuro ainda, digamos assim, entre aspas. E o que acontece? Aquela pedra justamente simboliza a distância entre aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos. Aquela pedra é a separação, entre aspas, simboliza isso. E o que acontece? Lá atrás no Antigo Testamento, em Gênesis, quando justamente Jacó ele está indo para a terra de Harã, a terra do seu tio Labão, ele ainda está no campo andando e aí simplesmente ele encontra um poço e encontra pastores. E simplesmente ele pergunta aos pastores, como é que está meu tio Labão? E eles falam, não, seu tio Labão tá tudo beleza, tá tudo certo. Inclusive, agora, aquela mulher ali que tá vindo com aquele rebanho, ela justamente é filha dele, é Raquel. E simplesmente ele vê aquele rebanho e ele fala assim, poxa, que legal, ela tá vindo dar água para os animais, então o poço vai ser aberto. Só que simplesmente os pastores falam que não, que é necessário que os pastores se reúnam para poder abrir aquele poço. E o que acontece, galera? Pela Torá falada, ou seja, pela palavra de Deus falada, de pai para filho, falava-se que era necessário 40 homens, 40 pastores para poder abrir aquele poço. E ainda enquanto Jacó estava falando com os pastores, Jacó simplesmente vai até o poço, vai até aquela pedra e ele rola aquela pedra daquele poço. Além disso, ele pega a água e dá de beber para as ovelhas de Raquel. E além disso, ele vai lá e beija a Raquel e começa a chorar muito, muito alto. E por que isso aconteceu? Aí que tá. Jacó sabia que o poço simboliza um local de encontro. Por quê? Porque seu pai Isaac encontrou sua esposa em um poço. Além disso, ele sabia que aquela mulher necessariamente fazia parte da sua família e ele tinha ido para a terra do seu tio para poder buscar uma esposa. E além disso, ele sabia muito bem que ele não tinha aquela força. Cara, como é que uma pessoa vai ter a força de 40 homens? É impossível. Só que aí que tá. O Espírito do Senhor, no Antigo Testamento, ele só se manifestava para 3 pessoas. A primeira, rei. A segunda, profeta. A terceira, sacerdote. Nesse período, o período de Isaac, sequer ainda tinha sido estabelecido o período dos juízes. Só que ele era o pai, ele é o cabeça de toda Israel. Tanto que depois, quando Deus muda o nome dele, ele muda para Israel. Então o que acontece? Deus manifestou o seu espírito, o espírito do Senhor foi manifesto em Jacó, para fazer com que exatamente Jacó tivesse essa super força, tivesse essa percepção que Deus estava no controle de todas as coisas. E essa mesma força que deu vida a Jacó, que deu vida à nação de Israel, que fez um homem que era fugitivo, que era mentiroso, se tornar Israel, aquele que luta com o Senhor, essa mesma força ressuscitou Cristo Jesus. Essa mesma força fez aquele sepulcro que Cristo Jesus estava, aquela pedra que estava no sepulcro ser rolada. E a coisa foi tão extraordinária que, como está escrito em Mateus 24, 56, se eu não me engano, diz assim, que naquele dia pessoas foram ressuscitadas, outros sepulcros foram abertos, de tamanha que foi a força da ressurreição que ressuscitou Cristo Jesus naquele dia. E galera, a parada é o seguinte,
Se o Espírito do Senhor, ele agiu, ele continua agindo em nós hoje. Todas as vezes que nós temos vontade de buscar o Senhor, essa vontade não vem de nós, essa vontade vem do Senhor em nós. E ele usa o seu Espírito para poder nos incomodar, a fazer com que nós venhamos a buscar o Senhor de alguma forma, seja a forma que for, mas faz com que nós venhamos a buscar o Senhor. E o que acontece, galera? Talvez a oração mais sincera que nós como pecadores podemos fazer é: Pai, em nome de Cristo Jesus, nos perdoa pelos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, Pai, me salva, porque eu preciso de Ti. Talvez essa seja a oração mais sincera que nós podemos fazer. E para fazer essa oração não precisa nem de 1 minuto. Menos que 1 minuto você precisa. E talvez a coisa mais importante seja realmente a constância. Todos os dias, que apenas 1 minuto você faça essa oração. Você peça a Deus: Senhor, em nome de Cristo Jesus, perdoa meus pecados. Lembrei de mim. Só isso vai fazer com que rios de água viva fluam na sua vida. E faça com que você seja usado por Deus para levar o Evangelho para outras pessoas. E para verdadeiramente ver o Senhor e mudar sua vida completamente. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, comenta qualquer coisa aí. Fiquem à vontade. Comentem o que vocês quiserem, galera. Fiquem completamente à vontade. Manda esse vídeo para todo mundo, para pessoas que você conhece, para pessoas que você não conhece. Fiquem completamente à vontade. Façam assim, manda esse vídeo e vai... Não importa para quem, mas o importante é mandar. Porque pode ter certeza que quando você estiver mandando esse vídeo, você vai estar sendo usado pelo Senhor para levar o Evangelho para mais pessoas. E é isso, galera. Tamo junto.